A pandemia de Covid-19 no Brasil teve início em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de que um homem de 61 anos de São Paulo que retornou da Itália testou positivo para o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Desde então, em 23 de fevereiro de 2021, confirmaram-se 9.866.710 casos, a maior parte deles no estado de São Paulo, segundo o Ministério da Saúde, causando 239.773 mortes, a maior parte delas, no Rio de Janeiro. O número de pessoas recuperadas da doença é de 8.805.239. A transmissão comunitária foi confirmada para todo o território nacional. 2. A pandemia afetou a economia do país, que vinha se recuperando da crise econômica de 2014. Em 30 de março de 2020, pela primeira vez, foi prevista uma retração no Produto Interno Bruto, PIB, para o ano, atrasando mais ainda o fim da crise e a retomada do crescimento. Como consequência, a crise econômica gerada atingiu setores diversos, que inclui os de serviços essenciais. Como medida de enfrentamento à crise, o Congresso Nacional aprovou o auxílio emergencial, posteriormente sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. 3. Com novos casos confirmados do novo coronavírus e por consequência o isolamento social, outros setores, como da imprensa, cultura, esporte e religião foram afetados. Escolas e universidades tiveram as aulas suspensas. Na política, o Senado Federal pela primeira vez na história iniciou a sessão virtual. Na linha de frente do combate ao coronavírus, afetou profissionais de saúde, que perderam suas vidas. A partir de abril, a doença atingiu indígenas brasileiros, 4 posteriormente, causando a morte de 92 índios. 5. Já nas favelas na cidade do Rio de Janeiro, o número de mortes chegou a quase 100. 6. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a Covid-19 no Brasil até abril de 2020 matou mais do que a H1N1, dengue e sarampo em todo o ano de 2019. Durante a pandemia, o Ministério da Saúde através do Luiz Henrique Mandetta posicionou-se de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, ao adotar o isolamento social com o objetivo de achatar a curva, embora em desacordo com o presidente Jair Bolsonaro que defendeu o isolamento somente para o grupo de risco, chamado de isolamento vertical. Alguns dos governadores dos estados mais atingidos pelo vírus adotaram o isolamento social, a exemplo de João Dória em São Paulo 7 e Wilson Witzel no Rio de Janeiro. 8. Durante a pandemia no Brasil, 2 ministros da saúde foram trocados, Mandetta e Nelson Teich, por discordância sobre protocolo do uso da cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento da doença. 9. O general de divisão Eduardo Pazuello ficou como ministro interino. 10. E logo depois foi efetivado no cargo pelo presidente Jair Bolsonaro em 16 de setembro de 2021 com o aumento do número de casos e mortes em território nacional. Em abril de 2020, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso, e em seguida o sistema funerário. No mês seguinte, os estados do Maranhão, Pará e Ceará optaram pelo lockdown em alguns dos seus municípios como uma medida mais rígida para impedir o avanço do coronavírus, podendo a população sair de casa somente para atividades essenciais. 12. Posteriormente, a mesma medida foi adotada pelo Rio de Janeiro, no município de Niterói, e parcialmente na capital. No dia 9 de maio, o país superou a marca de 10 mil mortes, 13 e em 4 de junho, ultrapassou 30 mil mortes, superando a Itália, e ficando atrás dos Estados Unidos e Reino Unido. 3 dias depois, ao atingir 42.161 mortes, superou o Reino Unido em números absolutos. Proporcionalmente, levando em consideração o tamanho da população, até junho de 2020, o Brasil ocupou a 15ª posição no ranking de mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. 14. Antes de iniciar o surto em território nacional, no dia 28 de janeiro de 2020, o alerta de emergência foi elevado a um nível 2 de 3, considerando um perigo iminente para o Brasil. 15. No mesmo dia, o Ministério da Saúde do Brasil já monitorava 3 casos suspeitos de Covid-19, localizados em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.
16 A paciente de Minas Gerais apresentava sintomas compatíveis com o protocolo de prevenção, sendo que ela havia passado pela cidade de Wuhan, o epicentro do surto do vírus. 17 Em 3 de fevereiro, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, havia afirmado que o Brasil, mesmo sem casos confirmados de infectados pelo SARS-CoV-2, reconheceria o vírus como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, PIC, na sigla em inglês, e que o governo determinaria as regras para a volta dos brasileiros que estavam em Wuhan. 18 Repatriação de brasileiros na China. Em 4 de fevereiro, confirmou-se que 29 brasileiros que estavam em Wuhan regressariam ao país em 8 de fevereiro, sendo que ficariam 18 dias de quarentena em Anápolis, Goiás, e se algum deles apresentasse algum sintoma da infecção, o mesmo seria encaminhado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para avaliação médica. 19 No dia seguinte, o Senado Federal aprovou um projeto com regras para quarentena para que os brasileiros pudessem voltar da cidade chinesa de Wuhan. O governo brasileiro enviou 2 aviões para evacuar 34 dos 58 brasileiros em Wuhan. 2021 Eles e a tripulação do voo foram colocados em quarentena em uma base da Força Aérea Brasileira, FAB, em Anápolis, Goiás, e receberam alta, juntamente com os médicos e profissionais que tiveram contato com eles, em 23 de fevereiro, 4 dias antes do previsto, pois os testes de rotina mostraram repetidamente resultados negativos para Covid-19. 22 Início da pandemia no Brasil. Planos de contingência nacional para a infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19, lançado em fevereiro pelo Ministério da Saúde. Em 4 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro decretou o estado de emergência 23 para conter o novo coronavírus no Brasil. Bolsonaro também enviou ao Legislativo projeto de lei, PL, que cria a quarentena e torna exames, vacinação e tratamento obrigatórios. 24 Em 6 de fevereiro, o Ministério informou que havia 9 casos suspeitos de Covid-19 em 5 estados diferentes do país, sendo que, destes, nenhum caso foi confirmado. 25 No dia 24 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde informou que havia 4 casos suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2 e que outros 54 casos suspeitos foram descartados. 26 Em 25 de fevereiro de 2020, o hospital israelita Albert Einstein registrou a notificação daquele que, no dia seguinte, pelo Ministério da Saúde, seria confirmado como o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Um homem de 61 anos que esteve em viagem na Itália do dia 9 a 21 de fevereiro. 27 e 28 O paciente teve sintomas leves e permaneceu em quarentena em casa. 29 Em 26 de fevereiro de 2020, após o primeiro caso confirmado no país, o governo havia informado que o Brasil monitorava 20 casos suspeitos, 12 deles de pessoas que haviam retornado da Itália. 30 Em 27 de fevereiro de 2020, o Brasil notificou 132 casos suspeitos em 16 estados, 85 deles no estado de São Paulo. 31 Em 28 de fevereiro de 2020, o governo brasileiro relatou 182 casos suspeitos em 17 estados, 72 dos casos do dia anterior foram descartados. 32 No dia seguinte, o Ministério da Saúde relatou 207 casos suspeitos em 17 estados, 91 deles em São Paulo. No mesmo dia, o segundo caso brasileiro de Covid-19 foi confirmado em São Paulo. 33 Durante a pandemia, no mês de março, o Ministério da Saúde, através do então ministro Luiz Henrique Mandetta, posicionou-se de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, ao adotar o isolamento social com o objetivo de achatar a curva. 34 Embora em desacordo com o presidente Jair Bolsonaro, quis defender o isolamento somente para o grupo de risco, chamado de isolamento vertical. 35 Segundo a professora Miriam Goldenberg, titular do Departamento de Antropologia Cultural do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, IFCS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, a pandemia de Covid-19 evidenciou o preconceito contra idosos, velhofobia, que existe no Brasil.
36 De acordo com o estudo liderado pela Fiocruz, a circulação do vírus no país começou no início de fevereiro de 2020, semanas antes do primeiro caso confirmado, 26 de fevereiro de 2020, e antes que medidas de controle, como restrição de viagens nacionais e internacionais, fossem adotadas. Ainda segundo este estudo, o início da transmissão comunitária no Brasil se deu em um período similar aos estimados para os países do hemisfério norte. 37 Em 17 de maio de 2020, os sindicatos dos médicos de São Paulo e do Rio de Janeiro, e mais 10 instituições assinaram uma nota acusando o governo brasileiro de omissão deliberada no controle da pandemia no país. 38 Em julho de 2020, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, Vladimir Aroldi, criticou a postura do governo federal no combate à pandemia, que não está alinhada com os municípios. 39 Sequenciamento do genoma Em 6 de março de 2020, a imunologista brasileira Esther Sabino e sua equipe sequenciaram o genoma do coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, SARS-CoV-2, no Instituto Adolfo Lutz. 40 Ao final do mês, o virologista brasileiro Felipe Naveca coordenou o sequenciamento genoma do SARS-CoV-2 na Amazônia, 41 de uma amostra de vírus de um paciente infectado na Espanha, identificando mutações no vírus, se comparado ao sequenciamento das outras amostras. 42-43 A pesquisa foi feita na Fundação Oswaldo Cruz